Olá, queridos, graça e paz. Você já leu sua Bíblia hoje? Nós já estamos no dia 346 dessa jornada, né? Que bênção! Já estamos quase na reta final. Mas antes, dê o seu like, curta, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder este vídeo. Seja bênção na vida de alguém enviando essa mensagem. Isaías 47 é uma profecia da queda da Babilônia e do juízo divino. Aqui no versículo 6 diz assim: muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Aqui é Deus falando. Porém, não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. A Babilônia foi instrumento usado por Deus para disciplinar Israel. E aqui esse versículo está falando que ela não demonstrou nem um pouco de misericórdia, nem pelos idosos, né, pelos velhos. Diz aqui que o jugo que ela colocou foi muito pesado. E Isaías profetiza o julgamento de Deus contra a Babilônia. Sua queda, a grande cidade. Olha o que diz aqui no versículo 7. E disseste: eu serei rainha para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habita segura, que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Então Babilônia seria humilhada, seria destruída por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, como nós lemos aqui, e por todo o mal que ela fez contra o povo de Deus. Ela se achava tão poderosa ao ponto de pensar que ela poderia se livrar do julgamento, do juízo de Deus. Vamos agora para Ezequiel capítulo 18. Aqui o título é: a responsabilidade é pessoal. Ezequiel no capítulo 18 ele ensina o povo de Israel sobre o princípio da responsabilidade individual, a responsabilidade pessoal. Nós vamos ler alguns versículos aqui. O versículo 1 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O povo de Israel acreditava que os filhos eles estavam pagando, estavam sendo castigados por causa dos pecados, dos erros dos seus pais. E aqui Deus está falando através do profeta Ezequiel que não era assim, que a responsabilidade era individual. E ele diz que nunca mais é para eles repetirem esse provérbio, esse dito popular, porque já era um dito popular. Eles comentavam entre o povo que os filhos pagavam pelos erros dos seus pais. E aqui Deus está dizendo que não era mais nem para eles repetirem esse ditado, porque não era assim, que todas as almas são minhas, diz o Senhor, e como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então aqui o profeta Ezequiel está negando nessa crença popular de que o povo estava sendo punido por causa dos pecados dos seus antepassados, e afirma que cada geração é responsável por si mesma. Aqui no versículo 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então aqui ele está dando o exemplo de um pai. Se o pai fez coisas erradas, mas o filho não seguiu o exemplo mal do seu pai, ele fez aquilo que era reto diante do Senhor, então esse filho não vai morrer por causa do pecado do seu pai. Esse filho vai viver, ele viverá, mas o seu pai sim, o seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, se ele não se arrepender, porque a responsabilidade é individual, é pessoal, é de cada pessoa. Aqui no versículo 21 diz assim: mas se o perverso se converter de
todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente ele também viverá e não será morto. E de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, ele viverá. A palavra fala que quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É isso que está dizendo aqui, que se essa pessoa se arrepender, o Senhor vai sim perdoar e ele não vai morrer por causa dos seus pecados e as suas transgressões não serão mais lembradas. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então mostra que a importância e o desejo do coração de Deus de que o homem se arrependa, que ele abandone as práticas erradas, aquilo que desagrada a Deus, que ele se arrependa e Deus está sempre pronto a perdoar e certamente essa pessoa, este homem viverá e não haverá mais lembrança do seu pecado. Vamos agora para Filipenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Aqui é a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Versículo 3 diz assim, o apóstolo Paulo falando: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então aqui o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus. Ele está dizendo que cada vez que ele lembra desta igreja, ele agradece a Deus pela vida deles e está sempre orando por eles com muita alegria. Paulo expressa sua gratidão e alegria pela participação dos filipenses na proclamação do evangelho. Ele agradece a amizade, o apoio dos irmãos. Ele reconhece sua fidelidade e a generosidade dessa igreja e expressa a confiança, aqui no versículo 6, de que Deus continuará trabalhando na vida deles e através deles. Ele diz assim que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E também nesse texto nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele expressa a sua saudade, o seu amor e profunda afeição pelos irmãos filipenses. E no versículo 9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então o apóstolo Paulo, ele ora para que o amor deles aumente cada vez mais no pleno conhecimento e na compreensão e que eles se tornem cada vez mais sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe você, abençoe sua família e não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder.